E agora vamos conversar com ela, nossa amiga, colaboradora Meire Camia, psicóloga e consultora organizacional. E o tema de hoje, muito importante, de extrema relevância. Vamos falar aí a respeito dos problemas que não devem ser levados à chefia. E a respeito disso, algumas dicas, a Meire vai falar, trazer aí algumas dicas de como agir. Problemas que às vezes dá para serem resolvidos e acabam sendo passados aí para o chefe desnecessariamente. Então, sobre isso, conversamos agora com ela. Meire, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao programa Manhã da Globo. Bom dia, Karen. Um prazer imenso estar com vocês. O prazer é todo nosso. E Meire, comumente as pessoas levam problemas à chefia? Sim, com certeza. Mas é aquela coisa, né, Karen? Acho que a maioria dos colaboradores, eles querem ser conhecidos por levar soluções e não problemas. Né? Mas aí fica aquela dúvida, né? Poxa, será que esse problema é grave o suficiente para eu levar esse problema para o meu chefe? Ou será que eu tenho que resolver sozinho? Porque a dúvida, ela vem justamente por conta da imagem. Se o colaborador acha que ficar levando muito problema para o chefe acaba prejudicando a imagem dele, e muitas vezes é isso mesmo, né? Porque o chefe fala assim, poxa, essa pessoa não consegue fazer nada sozinho, né? Mas realmente fica uma dúvida, né? Até que ponto a gente precisa levar esse problema para a chefia ou não? Então, tem algumas dicas, né, para a gente errar menos, vamos dizer assim, né? A primeira coisa, eu acho, é que, assim, quando a gente, para errar menos, quanto mais você conhecer o processo da empresa como um todo, melhor. Você vai cometer menos erros. O que é conhecer o processo? Vamos supor que a gente trabalhe numa fábrica de bolsas, vamos supor. Então vai entrar matéria-prima, essa matéria-prima vai ser transformada dentro dessa fábrica e ela vai sair um produto final diferente do que entrou. Se a pessoa entende de todo esse processo, né, como chega a matéria-prima, como ela é processada, por quais departamentos isso passa, é muito mais fácil dela tomar alguma decisão. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha na área de RH ou na área financeira e conhece esse processo que também passa pelo operacional, melhor é para essa pessoa. Por quê? Porque os problemas que devem ser levados para a chefia são problemas que vão afetar outros departamentos. Então, onde está o erro, muitas vezes, que os colaboradores cometem ao tomar decisões por eles mesmos, porque às vezes a pessoa quer realmente ajudar, ela quer ser proativo, ele quer ter iniciativa, então às vezes o problema chega, ele resolve na maior das boas intenções, só que no final ele acaba prejudicando muito mais a empresa do que se tivesse ficado quieto. Né? Então era um momento, por exemplo, que essa pessoa deveria compartilhar esse problema com a chefia. E por ansiedade ou por mostrar serviço, ele acaba trocando os pés pelas mãos, entendeu? Ele tenta resolver o problema, mas acaba gerando outro. Esse tipo de problema acontece quando a pessoa não tem noção do processo. Então ela acha assim, olha, eu estou resolvendo o meu problema aqui no meu departamento, mas ela não está levando em consideração as consequências disso. Então, quando a pessoa conhece o processo da empresa como um todo, fica mais fácil. Ela fala assim, puxa vida, mas se eu mexer isso aqui no meu departamento, isso vai impactar no próximo departamento. Entendeu? Então, aí nesse caso, né, quais são as dicas, né, para a gente saber quando precisa dividir esse problema com a chefia, realmente levar esse problema? É quando tem um impacto no outro departamento, quando a solução desse problema vai gerar um custo para a empresa, né? Então, esses são problemas importantes e que devem ser compartilhados com a chefia. Né? Então, os outros, assim, o que fica mais no seu departamento precisa ser combinado antes qual é a autonomia que a pessoa tem para isso. Né? Agora, existem algumas dicas também, cara, do que a pessoa pode fazer para não ficar também se queimando o tempo todo e levando todo tipo de problema para a chefia, né? Primeira coisa é, assim, vamos supor, tem gente que faz isso, né? Resolve um probleminha e fica falando para Deus e o mundo o que ele fez. Olha, porque eu fiz isso, eu resolvi esse problema. Fica se gabando, né? Isso, ele fica se valorizando. Então, ele valoriza o problema para valorizar também a sua solução de problemas, porque, na verdade, ele está buscando reconhecimento, né? Então, não precisa ficar valorizando o problema nem a solução, porque deixa que as outras pessoas falem de você. Você não precisa falar de você, deixa que as outras pessoas falem. E assim, essa questão de solucionar problemas e você ser conhecido por isso tem que ser um hábito,
na vida da pessoa. Ela não pode resolver um probleminha só e ficar se gabando dele o resto do mês, entendeu? É algo que ele tem que fazer o tempo todo. Ele foi contratado para isso, né? Isso, entendeu? Então ele não pode querer assim, usar a solução de problemas para se promover ou para buscar reconhecimento da empresa, né? O segundo ponto é evitar levar problemas entre colegas de trabalho para a chefia. Por exemplo, às vezes a gente acaba realmente tendo algum tipo de desavença, né, com o colega de trabalho e tal, e aí vai falar, olha só, o fulano tá pegando no meu pé, o fulano não tá fazendo as coisas direito, ou então, né, tem aqueles que ficam controlando, que são os olheiros da empresa, né, então eles controlam o horário de entrada e saída dos colegas, fica vendo como é que o cara está fazendo o trabalho dele e leva esse tipo de problema lá para a chefia. Então, esse tipo de embate, né, pessoal, tal, não é bacana, porque ele vai dar uma cara de fofoca, entendeu? Então, assim, se o colega não está fazendo bem o trabalho dele, deixa ele lá, porque o chefe está olhando, ele não precisa de você para ficar lá levando e trazendo informação. Se você tem um problema pessoal com o seu colega, o ideal é que você chame teu colega num determinado momento para conversar a respeito disso e fala assim, olha, fala claramente, fala, fulano, eu estou percebendo que você mudou o comportamento com relação a mim, eu estou percebendo que você está me respondendo diferente, que às vezes chega a ser meio agressivo, será que eu fiz alguma coisa para você? Esclarece mesmo a situação entre vocês, não fica tentando levar isso para a chefia, que às vezes não é bacana, né? E o terceiro ponto é evitar levar problemas pessoais também para o trabalho. Por exemplo, tem algumas pessoas passam por problemas de separação, ou, sei lá, o filho tá se envolvendo com drogas, ou está com algum outro tipo de problema, acontece, né? Então, isso às vezes abala muito a parte psicológica da pessoa. É claro que isso vai dar um impacto negativo no desempenho no trabalho, né? Então, assim, agora, uma coisa é assim, né? A pessoa que já tem um histórico de um bom desempenho e acontece um problema na vida pessoal que dá uma quebradinha naquilo. A empresa entende isso, né? Ela percebe que é um bom funcionário e que ele está tendo um problema pessoal e que isso vai passar. Agora, tem gente, Karen, que usa isso para justificar um baixo desempenho, do tipo assim, gente, você tem que entender que eu estou com um problema em casa, entendeu? Como se a empresa tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Na verdade, não tem. A gente sempre tem que lembrar que o contrato que foi feito com a empresa é um contrato de horas de trabalho. Então, você vende a tua mão de obra por tantas horas de trabalho no mês e no final a empresa te paga pelas horas de trabalho. Agora, se o que você está entregando não está sendo suficiente, então você está deixando a desejar. E a empresa, ela te contrata para você dar o seu melhor e não o pior, né? Então, é aquela coisa, assim, não dá para você se respaldar num problema como esse para ficar justificando, né, uma situação complicada na sua vida pessoal. É importante que a pessoa tenha um discernimento, né, para saber assim, olha, deixa eu tentar me arrumar aqui, né, por exemplo, sei lá, morreu a mãe, a pessoa fica abalada, a empresa, ela dá um tempinho para a pessoa, sei lá, ficar em casa, ou tipo um dia, ou coisa assim, né, mas ela tem que entender que a vida volta ao normal, né, e que a empresa, ela não tem a ver diretamente com o seu problema pessoal, né. Então, eu acho que fazer essa separação entre o profissional e o pessoal nesse momento é importante, né? Até para a sua imagem profissional mesmo, né? Ô Meire, com relação a isso, por que essas pessoas geralmente são assim? Por exemplo, essas pessoas que sempre deixam a desejar, ficam sempre inventando desculpas para o serviço mal feito ou por ter deixado de fazer algum serviço, isso daí pode ser algum problema na infância, no problema emocional, alguma coisa que desencadeia isso? Sim, normalmente as pessoas que têm baixo desempenho, elas são pessoas que não têm foco. Elas não têm foco no trabalho, né? Então elas têm um problema de concentração. Você pode perceber, assim, a pessoa que tem baixa produtividade são pessoas que toda hora param para conversar, toda hora param para, sei lá, atender um telefone, param para falar com colegas sobre problemas da vida pessoal, então desfoca. Então aquele tempo, né, que ela tinha de trabalho, 8 horas, sei lá, de expediente de trabalho, ela acaba trabalhando, sei lá, 3 horas.
trabalhando de verdade, né? E o resto do dia ela passa lá no cafezinho, ela vai tomar uma água, ela vai não sei o quê. Então, assim, não tem realmente uma produtividade. E no tempo que ela está lá trabalhando, toda hora ela está dando uma checadinha no e-mail, vai desfocando mesmo a atenção. Agora, não dá para saber exatamente qual é a causa, né? Mas dá para saber realmente que não é um dos sintomas assim, que a gente já vê logo de cara é falta de foco, se você tem um problema de desempenho. Normalmente, essas pessoas, elas buscam, elas colocam a carapuça da vítima, né? Então, ela busca justificar o baixo desempenho com algum problema. Então ela bota a culpa em alguém. Ela fala assim, ai, nossa, porque aqui está muito essa empresa é muito problemática, porque isso aqui é muito burocrático. Então ela vai botar a culpa no processo, ou ela vai botar a culpa no chefe, ou ela vai botar a culpa, sei lá, em qualquer outro lugar, entendeu? Né? E eu sempre brinco assim, né? Quando a gente, esse tipo de gente, né, não tem mais para quem botar a culpa, ela fala, sei lá, porque Deus quis assim mesmo, então é assim, entendeu? Ô Meire, e geralmente essas pessoas, elas acabam levando serviço para casa? Isso é indicado, levar serviço para casa, ou ficar além do expediente? Olha, normalmente, assim, quando a pessoa não tem um nível de exigência ou de crítica muito grande, ela não vai levar, entendeu? Ela vai cumprir o horário dela, como se ela estivesse lá passeio, né? Ela vai enrola. Ela não vai esquentar a cabeça. Não vai esquentar a cabeça. Ela está lá cumprindo hora. Ela não está pensando no desempenho. Ela esqueceu já aquele contrato que foi feito no início do trabalho, que ela precisa entregar um trabalho para a empresa, né? E ela esquece já disso. Então ela vai lá para cumprir hora, faz tudo só exatamente o que tem que fazer, uma obrigação, e depois ela vai embora. Ela esquece que ela está trabalhando, entendeu? Agora, as pessoas que são exigentes demais ou que têm uma crítica muito grande dentro de si, aí sim, essas sim, vão buscar um desempenho, ao contrário. Elas vão querer ver um trabalho bem colocado. Então essas pessoas, elas já têm uma imagem de profissionalismo maior, as pessoas que são mais exigentes. Mas essas que a gente está falando, que se justifica, né, justificam um baixo desempenho porque está com problema pessoal, essas são o perfil oposto, entendeu? Então ela vai pegar qualquer problema para justificar por que ela não está atingindo um bom resultado. É a vítima aí. Ô Meire, e para quem de repente está acompanhando então a nossa programação, está acompanhando a entrevista, fala, poxa, eu acho que eu levo muita reclamação para o meu chefe, muito problema, como fazer então uma autoanálise aí? Quais os pontos que a pessoa pode começar a tentar melhorar, assim, ver se de repente consegue, né? A pessoa consegue mudar? Consegue. Eu acho que é muito importante. Se a pessoa quer crescer na vida profissional, ela precisa aprender a pensar assim. Então, ela tem que trabalhar um pouco o raciocínio estratégico, que é um passo depois do outro. Por exemplo, eu tenho um problema ali. Aí você pensa, como é que eu posso resolver esse problema? Aí, uma vez, você tem várias possibilidades. Então, você tem que pensar numa possibilidade e quais são as consequências. Aí você fala, puxa, tem esse ponto positivo e negativo. Vamos ver se por esse outro caminho, como é que eu poderia resolver? Pensa numa outra possibilidade de como resolver esse problema, você sozinho, né? Pensa lá em umas 2, 3 opções e leva depois isso para o teu chefe. Fala assim, olha, chefe, eu pensei que nós temos esse problema e eu pensei, a gente pode ir por esse caminho A, esse caminho B e esse caminho C. Mas tem a parte boa e a parte ruim, né? Então você vai colocar lá as partes positivas e negativas de cada um e juntos vocês vão tomar uma decisão. Esse tipo de exercício mental é muitíssimo importante, porque você está se preparando para o próximo estágio, que é uma promoção. Porque daí o seu chefe vai perceber que você é uma pessoa proativa. Ou seja, você já percebeu o problema, você já viu várias possibilidades antes de trazer o problema para o chefe. E você já está trazendo soluções, você não está trazendo só problema, você está trazendo possibilidades de solução. Né? Então, esse raciocínio é um raciocínio importante para a liderança. Então, se você quer ser líder, por exemplo, você tem que desenvolver esse tipo de raciocínio, que são o pensamento jogado para o futuro, né, o caminho que você vai fazer e quais são as consequências que você vai ter nesse caminho. Né? Então, eu acho que esse é um exercício básico para isso. E tem iniciativa do tipo, você mesmo perceber e você mesmo ir lá levar tanto o que você está percebendo enquanto problema
e também as soluções. Eu acho que esse é um exercício ótimo para você se preparar para ser um bom líder lá na frente, né? Meire, que interessante isso. Então, para quem está acompanhando, de repente pensou, olha, acho que eu estou levando muita reclamação para o meu chefe, tá aí então as dicas de como administrar isso. Meire, uma pessoa que ela tem essa mania de reclamar, de se queixar, de sempre ter uma desculpa, é a longo prazo que acontece essa mudança ou ela consegue perceber isso e rapidamente ir mudando já a sua posição, o seu comportamento? Esse problema de autoconhecimento, assim, a pessoa precisa mesmo fazer uma espécie de um balanço, sabe? Ela mesma tem que fazer isso. Ou então ela tem que ouvir o feedback, mas nem sempre as pessoas falam para ela, poxa, você fica levando muito problema para o chefe. Nem sempre as pessoas falam abertamente, né? Então eu acho que é uma coisa que ela mesma precisa perceber. Então no final do dia, ela fala assim, poxa, eu estou tendo vários problemas, mas quantas soluções eu levo? Então é uma pergunta, né, que ela faz para si mesma, né? Tudo bem que toda empresa tem problema, tem, mas quantas soluções você leva? Ou você só fica reclamando, né? Então esse tipo de pergunta também é importante, né? Quando você pergunta quantas soluções você traz, aí sim você tem uma resposta, tipo, nenhuma, eu só levo o problema, né? Então eu acho que é bacana a pessoa fazer esse tipo de análise, porque só com essa análise que ela vai conseguir mudar o comportamento, né? Então tem gente que acha, né, que ser proativo é ficar lá reclamando e olhando o problema e fala assim, olha, chefe, nós estamos com um monte de problema aqui. Então ele leva o abacaxi, né? É o abacaxi. Então ele vai distribuindo abacaxi para todo mundo, mas não resolve nada, quer dizer, ele não traz solução nenhuma. Nem se dá o trabalho de pensar, né? Isso, e aí quando outra pessoa é promovida, ele fala assim, poxa, eu me dedico tanto aqui na empresa, eu levo tanto problema lá para a chefia, né? Eu vejo tanta coisa errada aqui, vou lá levar para eles resolverem e não percebe que ele é o próprio abacaxi, né? Entendeu? Então levar problema, a empresa não precisa, porque ela conhece mais ou menos os problemas que ela tem. Ela não precisa de mais um, que é o cara que fica lá falando, entendeu? Com certeza. Ele precisa de gente que ajuda a resolver, né? Com certeza. Então tá aí, esse foi o tema de hoje, problemas que não devem ser levados à chefia. Se você tá reclamando demais, tá levando muito problema pro chefe, repense aí as suas atitudes, de repente você está aí com esse problema, né? De levar muitos problemas pro chefe, de não estar tendo a autoanálise e nem tentando achar soluções. Essa foi então a Meire Camia, psicóloga e consultora organizacional, falando a respeito do tema, dando dicas para você melhorar aí o seu comportamento a cada dia. Meire, obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço.